Pois é, eu sou psicólogo e acredito sim em premonição. Fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou te falar o porquê eu acredito nisso. Então, hoje eu vou optar por não ficar explicando as teorias, do que eu entendo sobre o que a gente vai chamar aqui, por enquanto, de premonição. Senão, se eu falar o que realmente está por trás do que eu acredito, eu vou dar o spoiler e não tem graça, Vamos dar um exemplo real, certo? Então vamos lá. Vamos pegar um cara chamado Elon Musk. O Elon Musk, todos vocês já conhecem. E ele, na década de 2010, que vai de 2010 a 2020, ele foi um cara que andou alarmando todas as pessoas que eram envolvidas com tecnologia avançadas, empresas como Google, IBM, Microsoft. Ele andou alardeando todo mundo para os riscos da inteligência artificial. Ele entendia que a inteligência artificial ela seria capaz de colocar em risco a sobrevivência da humanidade. E aí ele saía falando tudo que ele imaginava que poderia ser um grande risco. Ele entendia, entre outras coisas, que a inteligência artificial poderia enganar o homem, poderia manipular, poderia ter acesso a coisas perigosas e entender que o homem poderia ser um risco à sua própria sobrevivência, a da inteligência artificial, e ver no homem como um inimigo e querer acabar com a humanidade, tal qual Matrix fez, E tantos outros livros e filmes de ficção prevê. Pois bem, ele saiu tendo reuniões com o Google, com a Microsoft, com a IBM, e até por volta de 2016, 2017, ninguém dava ouvidos ao Elon Musk, O Elon Musk se sentia falando assim sozinho. E principalmente quando ele descobriu que o Google estava criando um grande projeto, que é o DeepMind, que hoje é como se fosse um braço do Google que investe em inteligência artificial, responsável hoje pela Gemini. A Gemini já está virando um sub do sub, que está gerando vários pacotes de serviços baseados na inteligência artificial. Quando o Elon Musk viu aquilo dali sendo desenvolvido, aquele turbilhão de coisas, de dinheiro e investimento, ele teve uma reunião importante com os donos do Google e ele saiu de lá frustrado, dizendo que o pessoal levou ele meio que na chacota, dizendo que ele estava ali sendo muito catastrófico, que aquilo ali não era possível, e etc, etc. E ele ficou muito assustado com tudo aquilo. E aí, ele conheceu, através de um podcast, um cara chamado Sam Altman. E ele tinha um medo. Perceba que o medo do Elon Musk era gerar uma inteligência artificial e a humanidade não está pronta e nem preparada para lidar com a inteligência artificial. E aí, por conta disso, deixar a inteligência artificial desembestada, ganhando notoriedade, e aí, acontece o que ele tanto temia. Então, ele se juntou, foi nesse podcast do Sam Altman. Para quem quiser ter acesso a esse podcast, inclusive tem no YouTube, é só colocar podcast Sam Altman, Elon Musk. Só para você ter ideia como era o início, o Sam Altman sequer tinha a OpenAI. E aí, ele, depois do podcast, no podcast mesmo ele fala sobre o temor dele de o homem criar uma inteligência artificial e não saber lidar com ela. Então, percebam que ele via na inteligência artificial um grande risco, certo? E aí ele conversa vem, pumba, por que não criar a OpenAI? Vamos criar a OpenAI. E aí a pergunta era, não é muito paradoxo não, cara? Não é muito paradoxo não, velho? Tu tá aí há praticamente 10 anos advertindo um mundo de inteligência artificial e tu vai criar um troço desse, cara? Que merda é essa? Me explica aí. E ele tinha a explicação, cara, é melhor a gente criar logo, porque se a gente cria, alguém vai criar, e aí a gente criando pode usar a nossa IA contra a IA maligna, digamos assim. E aí não para só aí, Ele, posteriormente, como todos já sabem, briga com Sam Altman, sai da OpenAI e monta a própria inteligência artificial, que é o Grok. E o Grok, ele simplesmente pega toda a programação do Grok e joga nos robôs da Tesla.
Eu acho que vocês já notaram onde é que eu quero chegar. Perceba aí que o Elon Musk, ele tinha um pesadelo. O pesadelo dele era que o mundo ia ser assombrado pela criação de uma IA, e essa IA poderia ser tão poderosa que poderia colocar em risco a raça humana, porque na visão do Elon Musk, todas as pessoas seriam cativadas e iriam ser estimuladas a abrir a porta das suas vidas para as IAs, e isso poderia ser muito perigoso, porque não se sabe o que é que um IA poderia fazer se ela tivesse intenções erradas. E aí, por conta desse grande medo, ele cria a OpenAI, cria o Grok, cria os robôs da Tesla, e todos esses produtos que ele criou está tendo uma grande abertura de todas as famílias. Os robôs da Tesla, inclusive, já tem lista de espera para mais de 3 anos, ele não está dando conta. Isso significa que hoje, atualmente, já tem robô de Tesla em vários lares fazendo trabalhos de família e sendo programado por uma IA. Você percebe aí que o Elon Musk, ele foi o maior percussor do maior medo dele? Ou não? Hein? Vocês entendem aí que ele tinha tanto medo de algo devido a uma grande premonição que ele tinha, que na verdade, foi ele que deu o pontapé inicial para todo o caos. Por quê? Porque quando se lançou a OpenAI, todas as outras empresas que já estavam trabalhando nas suas IAs bem caladinhos, porque, ninguém queria investir milhões em uma IA e dar de graça para todo mundo, dar inclusive acesso às suas IAs para o concorrente. Ninguém queria um troço desse, tá? Antes da OpenAI, a IBM já tinha o seu IA, o próprio Google já tinha a sua IA, a Microsoft também tinha um IA, a Apple tinha a sua IA, que é a Siri. Cada uma das IAs com as suas devidas limitações essas públicas, porque internamente elas eram muito mais poderosas do que aparece aqui, certo? A IBM tinha um Watson, tá? Uma inteligência artificial assim de nível ferrado, tá? Mas ela não era de acesso público. A BlackRock, que é a maior empresa de capital, né? É uma corretora, não sei nem que esse nome é esse, tá? Mas é a maior do mundo, ela tem a sua própria IA. Todas tinham suas IAs, mas devido o Elon Musk abrir e gerar a OpenAI, todas as outras, para não ficarem relevantes, começou a abrir tudo. Para não perder a sua relevância, começou a abrir tudo. E aí startups, pessoas copiaram o código, né, principalmente da China, copiando o código-fonte da OpenAI, porque eles eram um código aberto até então, tá? E aí gerou DeepSeek, gerou a Kimi, gerou o próprio, que inclusive a Meta comprou, que é a Manus, certo? Então, você entende que o pai de tudo isso, de todo esse caos de inteligência artificial, foi justamente o Elon Musk, hein? Então, acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Eu acredito em premonição autorrealizável. É isso que eu não queria dar o spoiler antes de gerar esse entendimento para vocês. Ele tinha uma premonição que ia acontecer algo muito ruim. E aí, ele tinha tanta convicção que isso ia acontecer, que ele, com medo que isso acontecesse, começou a se comportar e investir em coisas acreditando que isso ia acontecer. E adivinha, cara, foi ele que deu o pontapé inicial no cenário completo aí. Percebeu? E existem vários outros, né, exemplos que eu poderia te dar aqui para você entender de premonição autorrealizável. Isso pode acontecer tanto, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Você foi entender, né, tudo que aconteceu ali foi nada mais, nada menos um medo gerado a partir da Primeira Guerra Mundial. Gerou-se um medo que todos os líderes europeus acreditavam que poderia acontecer algo lá na Alemanha, de novo. E por conta desse grande medo, fizeram um acordo, um tratado, tá, para impedir que a Alemanha criasse uma nova guerra. E foi justamente por conta desse tratado a base fundamental e narrativa que o Hitler gerou para se criar a nova guerra. Entendeu?
Então a gente pode ver isso em toda a dinâmica da civilização, as premonições autorrealizáveis. Mas isso também pode impactar a sua vida pessoal também, a toda hora, tá? A toda hora eu vejo pessoas que têm medo, por exemplo, de ser traído, do relacionamento dela acabar. Então ela tem tanto medo que isso aconteça, que ela se movimenta e se alerta e se alarma de coisas com medo da relação acabar, que ela sufoca o outro. Então ela vigia, monitora o outro 24 horas por dia, ela fica querendo se reassegurar que o outro a ama. Então ela cria um ambiente tão tenso, que é insustentável e acaba rompendo a própria relação. Isso acontece na vida profissional, você com medo de ser um fracasso, acaba não arriscando determinadas coisas. E aí acaba que por conta que você não arriscou, você perde sua oportunidade e gera aquele pesadelo em realidade, ou seja, você acaba virando um fracasso mesmo. Então, gente, premonição autorrealizável é uma coisa muito ruim quando é vista para o mal, claro. Quando você vê uma coisa que você quer evitar, porque premonição autorrealizável é um tema para um novo vídeo também, ele tem a coisa boa, quando você foca em algo bom, tá? Mas quando é algo de medo, de coisas ruins, e você acredita, cara, é o teu comportamento de medo que isso aconteça que vai fazer com que isso aconteça. Vá por mim.